Ouro da Casa, o podcast de literatura da DLCS. Iniciamos neste momento mais uma sessão daquilo que a biblioteca designa, em boa hora encontrou esta toponímia, este nome para estas sessões, que todas e todos depois poderão ver nas redes sociais, ou pelo menos na página do YouTube da Biblioteca Lúcio Carneiro da Silva, e é esta instituição, chave ou charneira, um dos pilares da cultura e da sua dinâmica na cidade de Braga e nos seus arredores, que temos a conversa com Maria Adelina Vieira, uma autora que nasceu, e o tema, aquilo que é esta série, ainda estamos na primeira, mas rapidamente se irá iniciar a segunda série, mas nesta primeira série ainda o nome, o Ouro da Casa. Em boa hora foi assim designado, portanto, autores e autoras que vivem, são vivos, têm a atividade reconhecida, visível, publicada e a publicar da sua criatividade, da sua concepção estética, literariamente falando. Temos uma autora, para todos os efeitos é importante aqui nestas dinâmicas, não só na biblioteca, mas na própria cidade em si e região, natural de Duas Igrejas, Vila Verde, e depois fez um percurso académico normal, como grande parte. O anormal é a questão geracional, porque a idade, à época, provavelmente uma média burguesia é que poderia eventualmente estudar, mas isso, como se costuma dizer, são outros 500, como disse o outro, mas também vale uma missa bem cantada em Braga, e não só, saber um pouco da história, do percurso de vida de Maria Adelina Vieira. Tem obra reconhecida, publicável, tenho aqui algumas na mesa. De qualquer das formas, o que foi isso, como foi nascer, crescer, a primeira infância, a adolescência e a juventude em Braga, no distrito de Braga, como fez esse percurso académico que depois a irá levar ao Porto, também à Universidade Católica, presumo eu, que em Braga, na área da linguística, à Sorbonne antes, e depois também um doutoramento, pós-doutoramento na Universidade de Fernando Pessoa, na cidade do Porto. Mas, portanto, isto simplificando a síntese, como é que foi este percurso? Já lá iremos às linhas B e C deste mesmo percurso. Conte-nos um pouco, para ficarmos, não é a vidinha, mas, porque estas coisas têm sempre uma causa e um efeito. Começou, onde, o porquê, e depois o efeito é a obra literária, que está por aqui, não tão dispersa quanto isso, mas que está cá em acesso público e livre aos leitores e leitoras da Biblioteca Lúcio Carneiro da Silva. O meu percurso pessoal foi muito agitado e até foge aos trâmites normais das pessoas, das gentes e das pessoas da escrita. Eu perdi a minha mãe com 5 anos e perdi a minha gêmea ao nascer. Portanto, eu quando tinha 5 anos tinha perdido a minha irmã gêmea, a única irmã que tinha, e a minha mãe. E, portanto, a perda da minha mãe foi realmente uma situação, para uma criança, obviamente, muito complexa, tanto mais que eu tive que sair de casa, porque o meu pai trabalhava como professor e para ter 2 ordenados tinha que se deslocar. Na altura eu estava em Via do Minho e eu então tive que sair de casa e tive que ir obviamente para Ponte Lima, onde tinha 2 tias que não tinham filhos e que não me faltaram com nada. Portanto, também é muito perto das igrejas de Ponte Lima, diga-se, até porque é uma freguesia já que faz quase limite com Ponte Lima, e portanto era muito fácil a deslocação. Contudo, eu tive mesmo que ir para Ponte Lima, e foi aí
E também foi aí que eu despertei para a leitura. Já lá vamos a essa parte. Ou até poderemos já por aí. Como é que este gosto, a leitura, porque isto é um pouco lá paliciana, não é? Faz-me lembrar um pouco, estava estes dias a reler um livro relativamente famoso, não é para dar ares de erudição, mas Claro, pronto. claro. Vem uma nova edição de Terra Devastada de T.S. Eliot, mas não é por aí que me interessa. Sim, Mas é mais o lado ensaístico, as concepções que o referido autor, poeta, Prémio Nobel da Literatura, onde ele mais ou menos diz isto: poeta, romancista, dramaturgo, o que quisermos, sem uma educação literária canónica ou não, quer dizer, Claro. não é aqui agora o rigor da definição, sem isto nada feito. E há muita gente, nós estamos na pós não sei quantas verdade, pós-modernidade, não sei das quantas, que hoje qualquer homem ou mulher se diz e auto-intitula escritor, escritora e por afim. Sim. Portanto, para dizer o quê? Que eu também comungo um pouco desta opinião de T.S. Eliot, sem cultura, sem leituras, meus caros, sim. a coisa, e não venham com o exemplo do Rimbaud, porque esse também não Sim, colhe, sim. porque a figura, apesar de ser, foi o que foi, mas leu bastante entre os 10 e os 16 anos, 18, leu o que havia para ler. Muita gente diz, o Rimbaud, pois, está Também bem. foi essa prática que deu grandeza ao nosso José Saramago. E nem mais. Ora, aí está. Portanto, sem essa, no seu caso, como é que foi o seu percurso, este partir pedra, se quisermos, burilar, Partir pedras limar, mesmo, é verdade. assim um bocadinho. Como é que foi isso? No fundo, o meu recurso à leitura aparece na minha vida como uma espécie de vingança à orfandade e catarsis. É uma vingança e ao mesmo tempo uma catarsis, porque se concentrada na leitura, e já lhe irei dizer que livros é que eu lia, eu não tinha tempo para ouvir a dor da perda. E, portanto, eu acho que esse fenómeno está muito ligado, digamos, aos Kratos. Foi a minha vida. E que muito pouco recentemente resolvi. As pessoas não pensam que as coisas que são assim, fáceis, sobretudo quando se trata da mãe, não é? É de uma mãe como a minha. Entretanto, o que é que acontece? Eu nasci numa casa em 2 igrejas, onde tinha havido... Faz-me lembrar um pouco a situação do bom e do velho, às vezes, hoje assim um bocadinho démodé, o Dr. Sigmund Freud, onde Sim. ele diz, mais ou menos até aos 4 anos, a nossa estrutura emocional e tal, está formada. Como perdeu aos 5, essa presença da mãe, ou não presença, no caso, esse vazio, influenciou grandemente, ao ponto de ter Muito. de o processo catártico ter demorado a vida. Sim, a vida. É verdade. E hoje tenho-a como companheira de letras, obviamente, que é muito interessante. Então, eu nasci numa casa de 1730, da família do meu avô, do meu pai e do meu avô, portanto, e nessa casa, como na casa de Sá, que é, digamos, a casa da outra freguesia, de Rio Mau, da minha mãe, havia gente que tinha, desde muito cedo, desde o século XVI, XVII, tinham ido para Salamanca, para Bolonha, que era o caso do arcebispo, para Coimbra, e havia livros. E, sobretudo, também muitos padres, gente muito ligada às altas hierarquias da Igreja, que é o caso do arcebispo Dom Godinho. E então, parte desses livros ficaram na casa de 2 igrejas e parte ficaram na casa de Ribadal, que era, de resto, de Santo Miranda. E então estavam numa biblioteca, quase abandonados, com muitas marcas das intempéries, que antigamente as casas grandes eram muito úmidas, do fumo, e portanto eram livros avoengos em todo o sentido da palavra. E eu comecei muito cedo a despertar para a leitura desses livros, mas
que eram de várias ordens de conhecimento. Eu lembro-me particularmente de um livro, e tenho alguma parte dessa biblioteca na minha posse. Encantada porquê? Por um único exemplar da gramática do mirandês que está na minha posse. Adorava ler a gramática do mirandês por causa precisamente da pronúncia e todo o requinte da pessoa que fez a recolha do mirandês, grande sábio, no século XIX, fazia também, digamos, a fonética. Ao lado da palavra sim, percebo. Estava a fonética. E então aquilo para mim era um jogo, não é? Como é que se falará, como é que será esta frase em mirandês? E depois também era a questão da gramática e das cartas que escreviam em mirandês e das orações e das danças, está lá tudo. Aquilo é um livro de imenso valor. E por acaso é o único exemplar que há em Portugal. Se às vezes for necessário, eu posso Olha, ainda bem que fala disso, porque às vezes nós agora estamos a enverdar por um caminho, por um atalho que nos vai levar à conversa principal. Muitas vezes eu me interrogo até que ponto é que, já que tem essa gramática, o asturiano, o baixo asturiano, o mirandês, entronca no mirandês, essa família existe das suas investigações, esse fascínio, esse encantamento que teve por esse livro em concreto. Como é que é essa família que depois, a dado passo, se separa ou não separa? Como é que estamos nesse nível de estudos? Eu considero... Se é relevante ou não é relevante? Porque eu digo isto tem sempre um motivo, não é? Claro. O Amadeu Ferreira nunca, que eu me lembro das poucas coisas que leu, ele lá, o mirandês, adaptou o Asterix para mirandês, as suas famosas crónicas no Jornal Público sobre o mirandês. Como é que ficamos com esta dúvida ou esta hipótese de trabalho que surgiu agora? Já não é um idioleto, é uma língua, sim, não é? Uma língua, é uma língua. Embora, penso, peca, porque há um código e nunca cheguei a, digamos, foram pedidos realmente alguns auxílios, mas na altura havia condições que eu não pude aceitar. Mas vamos então à questão da contextualização da gramática do mirandês num conjunto também de dialetos, como é o galego, o leonês, o asturiano. Já não falámos do lado de cima das montanhas, que já não entra, digamos, nessa corrente. Para mim, o mirandês continua a ser uma língua de base românica. E eu acho que se aproxima muito do romeno, porque na faculdade nós estudávamos as línguas romanas, naquele tempo, a filologia estudavam-se as línguas românicas todas, e realmente a que tem mais semelhança com o português é o romeno. É o romeno. Pronto, então, dentre esses livros, havia também livros de apicultura, porque o meu pai era apicultor e também a família era uma família de apicultores, eu adorava também ler isso, mas sobretudo, imagine-se, eu fixei-me muito em duas obras. Uma era uma primeira edição que também tenho, de Camilo, essa maravilha de que se está a celebrar agora o 2º da vida de Camilo, e chamava-se, quase ninguém fala nessa obra, Maria, não me mates que eu sou tua mãe, porque era um drama naquela Lisboa, um dramalhão. Faca e alguidar mesmo. Faca e alguidar. Mesmo de faca e alguidar. Era isso e a corja. Pois, pronto. Eram as duas edições que lá estavam e uma edição, que também tenho, da Relíquia dessa de Queiroz. Isso nos séculos XIX. Mas voltemos então atrás, ao século XVII. Vários livros de medicina, porque havia médicos na família. E então eu lembro-me, e até cito isso neste livro sobre o matriarcado, lembro-me de
e foi aí que me aprimorei, que engraçado. E até posso também, digamos, com todo cuidado, mostrar a metodologia do século XVII num livro de medicina é qualquer coisa que dá muitas lições às academias de hoje. Porque aquele médico que escreveu aquele tratado de medicina, ao lado citava desde Aristóteles a Hipócrates aos grandes espíritos, digamos, que se dedicaram à medicina na antiguidade. Qualquer coisa, era com um rigor incrível. E depois enganavam porquê? Porque vamos imaginar que era assim, por exemplo, vamos imaginar que era um problema dos olhos, que eu fico sempre nos olhos, dos males da visão, dos males da vista. E depois lá tinha quais eram as ervas com que se fazia a medicação. Tudo aquilo, os males da vista podem ser deste género, e este, uma introdução explicativa com muito rigor, muito detalhe, e depois vinha o conjunto de ervas, e também até a bosta de gato. E depois, o resultado era aquele, e depois dizia, no fim tinha uma história que eu acho impressionante, e estou à espera de alguém que, por favor, faça esse trabalho. Tinha a história do doente, a quem era aplicado aquele medicamento com aquela base natural. O cataplasma, imaginemos, pronto. E vamos imaginar que o doente morava na Rua da Vitória, no Natal, em Lisboa, o médico vai lá, vejam a relação médico-doente, o médico vai lá, faz a aplicação do medicamento, imaginamos que era um cancro, as coisas vão progredindo ou não, ele recua, põe mais este elemento ou mais aquele, e o resultado final está lá, portanto... Há uma história de vida, há uma história no final de cada capítulo dedicado a uma doença específica. E eu acho de um interesse antropológico, médico-antropológico incrível, porque hoje ninguém faz a história de ninguém. E eles não associavam a parte medicinal com os males da alma, por exemplo, se havia... sim, com os humores. Com os humores. Exatamente. Por exemplo, se sofresse do humor da bilis, era muito mais difícil resolver a questão. A cura. E hoje sabemos que precisamente a bilis é o órgão das emoções. Claro. Das emoções, digamos, reprimidas, não é? E então foi essa a minha iniciação à leitura foi assim, em 2 igrejas. Também livros das Inquirições e livros da Inquisição, com sonetos maravilhosos, de vários autores que eu nem nomeio aqui. Eu comecei assim. Entretanto, eu tinha outra casa, que era Ponte Lima. E nessa casa em Ponte Lima tinha uma tia, as minhas tias não tinham filhos e, portanto, todos nós tivemos o apoio das tias. Por acaso que os meus pais tiveram 10 filhos, porque de resto, se não fosse assim, a família tinha desaparecido. Há coisas incríveis. Então, tinha uma das minhas tias, que era uma senhora com muita... uma senhora. E então ela tinha o hábito, tinha o bom costume de ler, às vezes, tardes inteiras. E então, eu estava no Colégio Dona Maria Pia, em Ponte Lima, ao lado, e quando chegava, depois do cumprimento habitual, ela dizia, tens aqui mais um. Então esse mais um o que era para os meus 12 anos? Era, por exemplo, Ana Karenina de Tolstói, ou os livros de um autor de que já ninguém se lembra, que certamente lembrar-se-á, mas que era... o Stefan Zweig, os romances de Stefan Zweig, que eu ontem, depois lembrei-me, como sou um amante do Brasil, que ele tinha a Utopia do Brasil. Pois tem. E entretanto, na tese que acaba de fazer, nunca me lembrou que eu li Stefan Zweig. Tinha assim também obras como Coração Impaciente. 24 horas na vida. 24 horas na vida de uma mulher. Por exemplo, isso tudo, que depois surgiu a 25ª hora. Claro. E andávamos aí. Portanto, eu tinha que ler os mesmos livros que a minha tia lia com... E as famosas biografias de Fernão Magalhães. Exato, as famosas biografias. Erasmo, exato, que foram editadas em Portugal
pela civilização, Sim, pintor, ele era polaco. Pois era. Contudo, a obra ficou em Portugal, que é Pois qualquer foi. coisa que ninguém se lembra deste autor, desse pormenor. que se perfilhou o português e conhecia em profundidade a história, digamos, das nossas colónias. E a paixão pelo Brasil é qualquer coisa. Depois acaba por morrer até no Sim. Brasil, acabou. A utopia do Brasil, que no fundo era continuar, digamos, a obra de António Vieira e de Anchieta. Já lá vamos a essa parte, não se esqueça. Pois. Faz o concurso. Entretanto, as freiras sabiam porque conheciam. Minha mãe tinha sido aluna naquele mesmo colégio, que era até misto. Os meus tios e a minha mãe. E então, sabendo desse traquejo, chego ao colégio, muito novinha ainda, e elegem-me diretor da biblioteca. Ora, então eu aí... A fome com a vontade de comer. A fome com a vontade de comer, quer dizer, eu vivi no fundo, cercada sempre de livros e de várias sensibilidades de escrita, que é isso que eu acho interessante. E então, eu lia naquele tempo, também se vai lembrar, eu lia, era muito rebelde, depois eu quis ficar interna no colégio, essa é que a história que ninguém sabe, e as nossas casas, eram até casas interessantes e ainda estão lá, ao lado da igreja, quer uma casa, quer outra, estavam a máximo a 150 metros de distância, mas eu quis ficar interna no colégio. Isso tem uma explicação profunda também. E então eu tinha que ler de noite, à noite, outra vez a questão da noite. Então, que é que eu faço? Vou à biblioteca e lá havia um livro que também se lembra, que também era, digamos, de um grande autor, Quo-Vadis, de um nome muito difícil, Sienkiewicz, que qualquer coisa. Um polaco. Então, eu pedi às minhas tias que me arranjassem um farol, uma lanterna. Chamam uma pilha. Uma pilha. E então, de noite, as freiras deitavam-se naquela hora da noite e eu levava o livro comigo escondido debaixo da bata e lia debaixo dos lençóis. Mal eu sabia que isso me fazia muito mal à vista. Mas naquela altura pensava na vista, pensava lá em nada. Alguém pensa nisso. E então qual era? O prazer e o gosto, e depois a vista logo se verá. Qual era o meu prazer naquela? Era a tragédia de Roma. Era Nero. Que engraçado que Nero nunca mais me saiu da cabeça. E hoje quando vejo alguém diabólico eu chamo, és mesmo um Nero. São experiências que a gente teve, que ficam, não é? Ficam. Assim mesmo também pela densidade, sempre obras muito densas. De forma que eu, depois no colégio, muito cedo tive acesso também aos autores franceses. Dávamos muito cedo. O Moulin Rouge. Não era Moulin Rouge. Lettre de Montmilon. Do Alfonso Daudet. E líamos aquilo de trás para a frente. Porque a gente sabia realmente muito de francês, as orações concessivas, as consecutivas, tudo nós ditávamos de alemão, que, mais bien, quack, mais conjuntivo, isso tudo era uma coisa engraçada. Sempre cá está. Também muito do lado da gramática, porque o meu pai sabia muito latim. Tinha feito o seminário completo e tinha saído para se casar com a minha mãe, felizmente. E, portanto, filha de um latinista também. Embora ele não tivesse quase nenhum tempo para se dedicar, digamos, aos meus estudos. E, por outro lado, estava sempre preocupado com os meus excessos. E eu sempre a emagrecer, a definhar. E ele muito preocupado. De forma que, muito cedo, eu realmente despertei para a literatura francesa. Porque era muito pesado. A gente dava muito cedo Flaubert, Madame Bovary, aquela mulher imponente de Paris, autoritária, chique. Dávamos Balzac, La Comédie Humaine. Claro, isso é. E depois, obviamente, fazia parte também do programa, as pessoas não sabem, os grandes clássicos, como Molière, Racine, essas pessoas todas, não é? Que realmente ainda hoje fazem eco, digamos, na cultura portuguesa. Isso eu acho muito justo. Então, mas sobretudo Victor Hugo e Flaubert.
por um romance, aquele romance francês que era todo científico, toda de fundo científico. Tecnicamente rigoroso, consciente e tinha que provar que o indivíduo dependia daqueles 3 fatores, da hereditariedade, do ambiente social, dependia daqueles 3 fatores. E o ambiente social, sim, que depois vem a pesar muito nas obras de Balzac e como nas dessa, não é? Mas já acontece que o romance não é um género naturalmente português, não é. Temos que, naturalmente português é Camilo, pronto. E entretanto eu faço daquele tempo o 7º ano e vou para Paris. E aí, claro, eu já levava uma grande bagagem de literatura e os franceses naquela altura ficavam admirados porque eu conhecia realmente. Depois vinha conhecer o modernismo, claro, vinha conhecer Apollinaire, Mallarmé, Verlaine, isso tudo, mas não tinham os franceses aquela bagagem que nós tínhamos, porque era realmente uma metodologia, pronto, a ferro e fogo. Era, digamos, ou vences ou és vencido. Ou vai a bem, ou então... Sim, e as salas dos cópias, dos verbos, tudo ali. Nós copiávamos páginas e ditado de um romance de Madame Bovary, não é? Hoje a gente não fala disso que se passa, outra vez. E portanto eu vou para a Sorbonne, tenho aquela experiência incrível, vou mesmo em cima da Revolução. Eu vou-lhe mandar até um artigo que foi publicado pelo Boletim de Vila Verde. E então, para mim foi quase escandaloso, porque eu achava que queria viver a Revolução de 68, mas que não fosse tão forte. Sim, percebo. Porque era imperativos, não é? Era imperativo. Como é que era? Laissez-le lui. Sautez dans la rue, débarrassez-vous, luttez, et encore lutter, E, portanto, eram expressões que eu achava que, para mim, não era, quem vive num regime, digamos... Traduzido para português, é proibido proibir. Também era Il est interdit d'interdire. Exatamente. Il est interdit d'interdire. Nunca mais me esqueço. Muito obrigada. Muito obrigada, caro amigo. Il est interdit d'interdire. Olha que eu hoje também digo, il est interdit d'interdire. Em alguns aspectos. Noutro, il faut interdire. Pronto. De forma que, numa semana, habituei-me. Porque tinha um irmão que me tinha acompanhado, que também ia para a Sorbonne, fugir da tropa. Da tropa, claro. E, portanto, eu não estava sozinha naquela revolução. Estava com esse irmão. Pronto, depois regresso e sou presa. Sou presa na fronteira de Espanha, porque trazia livros de Simone de Beauvoir, trazia livros de linguística, checa, ou exato, dos formalistas russos, por exemplo, não é? Exato. Depois, Plekhanov e outros. Sim, Greiman, sim, o próprio Manet. Pois. E então, depois, tudo aquilo, toda aquela literatura, mas havia Jacobson. Quem me matou foi o Jacobson, não foi o Manet, porque o Manet era francês. Pois é isso. Tem piada, nunca gostei de Saussure, depois percebi porquê. Acabou por entender a questão do curso de Linguística Geral, não funcionar bem lá do Saussure. Não, até porque depois descobre-se que é o grande Peirce, o grande matemático, da cosmogonia matemática. Mas ainda há muita gente que dá Linguística hoje que não sabe que Saussure não foi o fundador da Linguística. Incrível, que foi esse grande matemático Peirce, pois. Que inventou a teoria do signo a partir da matemática, é encantador. Eu tive sorte de também incluir o Peirce na minha... Mas o Jacobson é que lhe... é que lhe tramou um bocado E havia um outro também que era russo, já não me lembro. Mas era a escola... Havia aqueles, o Yamslev. E o Yamslev, claro, muito bem. Aquela escola, digamos, de Praga, era uma efervescência na linguística, não é? E então, quando chego eu vinha de comboio,
até ali à zona. Vilar Formoso ou algo assim? Não, antes, na fronteira, França com Espanha. Pois. Ali. Saint-Jean-de-Luz ou Perpignan. Perpignan, Saint-Jean-de-Luz. Pois, por aí. E, entretanto, aparece a polícia, os carabineros, e, entretanto, dizem, abra a mala. Ouvrez votre valise, mademoiselle. E eu, quando vim, tinha dito assim, eu não quero levar roupa, eu quero levar livros. E então trazia só livros. Coco Chanel não lhe interessava muito, não era Não. Chegava... Nem o Cardano, sim, nem essas coisas. Não. Até eram giras as roupas, mas eu prefiro trazer livros. Quando abro os livros, Pumba. então vejo logo um carabineiro com a arma apontada para mim. E então diz-me assim, não, ele não disse, ele insultou. Maldita comunista. Maldita comunista. E eu olhar para o meu irmão e ele dizer, e fomos presos. Já vamos. E fomos presos os dois. E levaram-nos lá para cima, para uma zona muito recôndita dos Pirineus, onde ficámos presos 2 dias. Até que depois, obviamente, houve a sorte, tínhamos um tio que estava à frente das Forças Armadas e toca a falar para Ponte Lima que nós estávamos presos, não é? E o meu irmão ia para Angola. Que remédio. O problema nem era propriamente eu, era ele. A incorporação compulsiva. Exato, era louco. Não havia a mínima hipótese. Coitado, ele... E então foi essa experiência. Eu lá vim depois sozinha num comboio de mercadorias onde vinham muitos imigrantes, foram incríveis comigo, porque eu estava muito magoada, não é? Nem me lembrei de comprar comida, porque pensei, há alguma coisa no comboio. Se ela arranjar. Mas era um comboio de mercadorias que corria a zona norte das Astúrias, até chegar a Vigo. Qualquer apiadeiro ele parava. Exato. E primeiro que chegasse a Vigo... E então foram os meus queridos imigrantes que disseram assim, a menina está muito fraca. Eu disse, pois estou, eu venho de Paris, não tinha vindo nada, e olha, tem aqui um bocadinho de comida, coma um bocadinho de frango estufado. Então obrigaram-me a comer e a beber. É por aqui que vai. O que traziam. E eu, meu Deus, de onde é que a menina ia? Assim, eu sou de Ponte Lima. Nós somos da Miadela, de Viana, nós somos da Miadela, estamos com gente da casa e tal, aquele épico, eu toda contente, sou com o povo, porque eu gosto muito do povo, muito. Eu acho que há uma fusão enorme entre mim e o povo, sobretudo quando tem aqueles desvios de linguagem, eu acho adorável. Mas o tempo urge então, essa história encantadora, mas encantadora. Agora 2 alíneas. Fez o seu percurso escolar, académico, já percebemos. Como é que essa familiaridade com as afinidades eletivas, autores que gosta muito, quando decide vou escrever, as pessoas de bom tom dizem, eu adolescente escrevia umas coisas, na juventude também escrevia umas coisas, tinha um diário, desabafava para um caderninho que lá tinha e tal, mas aquela coisa que se chama consciência, vontade da escrita, como é que isso surge? Há autores, que já percebemos alguns, que eu os disse, mas que ainda hoje, 2025, que fazem, são eco e são parceiros lá de casa, pode dizer, são pessoas lá de casa que eu gosto muito de ter um pouco também deste caminho literário que eu também não quero deixar de falar aqui eu não sou propriamente uma pessoa eu nunca tive a preocupação de saber se eu quero escrever, eu tinha a preocupação de saber eu gosto e eu quero ler. Nunca foi assim. O meu prazer era a leitura. E para lhe dizer francamente, quando lia poesia, achava aquilo uma infantilidade. Então, quando cheguei eu adoro Almeida Garrett, sou muito garretiana, mas quando chegava a poesia de Almeida Garrett, eu dizia, isto é mesmo infantil. Não parece de Garrett. O mesmo não acontece quando chego a Antero de Quintal. Sim, pois. Então, como é que foi este despertar? Este despertar foi um pouco, digamos, à rebelia de tudo. Eu comecei a escrever e a ter a paixão da escrita quando regressei do Porto. Eu vim do Dom Manuel II para a Dona Maria II
e me confiaram o 12º ano em boa hora. E, portanto, o programa era de uma intensidade enorme e começava-se precisamente no século XIX. E é com esses 3 espíritos do século XIX que se abrem as grandes janelas da minha vida. Então, quem são eles? Antero de Quental, Teixeira de Pascoais e o nosso querido... Eles chamaram Crespo, mas não é? Cesário Verde. Foi com esses 3 escritores do século XIX, finisculares, que eu despertei, eu não despertei, senti em mim, digamos, o fervor da escrita. E depois, obviamente, que tive necessidade, porque me dediquei tanto àqueles alunos, como só eles sabem, tive necessidade, e tenho sempre, tudo que eu ensino é com muito amor, ou é com muito amor ou não, nada, e com paixão. Então, esses 3 grandes vultos, quando eu entro em Pessoa, eu tinha tido uma preparação em Pessoa com o professor José Augusto Seabra, qualquer coisa. Eu sabia muito de Pessoa, era uma grande pessoana, ainda hoje para mim, Pessoa é até o meu mestre, não só da escrita, da poesia, como é da espiritualidade. O meu pai ficou muito embaraçado quando ele disse: eu não sou mais católica, então filha, eu quero ser cristã agnóstica. Ele disse: ai meu Deus, o que tu fizeste, isso é tão difícil, mas eu quero ser cristã agnóstica, e ainda hoje sou. Portanto, eu estou muito filiada em Pessoa, e quando eu descubro que são esses 3 pilares que estão na base daquela revolução modernista em Portugal, foi mesmo uma revolução, foi pôr tudo pernas para o ar, e junto os 3, Almada, Sá Carneiro e Pessoa. Eu fico aqui naquele encantamento, e entre uma coisa finissecular e um princípio de século áureo, onde uma pujança que nunca mais se deu, eu julgo que dificilmente se dará. Eu acho que até foi o caso único na Europa, no nosso caso. Mas eu agora vou-lhe lançar só uma provocação, porque o relógio tem estas coisas, não para, portanto andar. Eu, já que falou em Antero de Quental, Cesário Verde e Teixeira de Pascoais, um escritor já mais próximo de nós, muito ligado ao surrealismo, Mário Cesarino Vasconcelos, disse, escreveu, e provavelmente deve ter falecido, convicto daquilo que disse, que Pascoais era maior poeta que Pessoa. Como é que, e estava convencido, deixou sempre a transparecer, que Teixeira de Pascoais era o nosso grande poeta, ao contrário daqueles modernismos pessoanos, aqueles voluntarismos todos. O que é que, já agora, a Maria Adelina Vieira diz? Ocorreu-me agora, não foi por acaso o Teixeira de Pascoais aparece em Maria Ondina, lá. Pois aparece, pois é isso, pois é, nem mais. Eu gosto muito de Teixeira de Pascoais, um espiritualista. Sim. Um vidente. Pois, basta ver as biografias que ele escreveu, a de São Paulo, pelo menos. Verdade. Basta o São Paulo e o Camilo, o penitente também. E aquela conversa com o António. Pois, exatamente. E também São Jerónimo. Exato, sei lá. A gente depois não sabe, não é? Claro, Tanta coisa claro. que nós temos de bom. Pois é isso. Tivemos a sorte de termos nascido nesta terra, não é? Pois é isso. Que é uma terra poética, até o povo é poeta. Eu gosto muito de Cesarino, mas eu permito-me, até tenho uma obra de Teixeira de Pascoais ilustrada por Cesarino, que é outra maravilha. Pois é tenho, isso. Eu gostava muito de Pascoais. Mas eu permito-me não concordar com Cesarino. Esteja à vontade. Isto é uma conversa, não é? Que ele não se lembra certamente que nas páginas íntimas de autointerpretação de Fernando Pessoa conta a certo passo que Teixeira de Pascoais mandou uns poemas para uma editora inglesa, londrina, e então, traduzidos obviamente, não é? Essa editora, passados uns meses, comunicou que não podia editar, não podia publicar aqueles versos. Fernando Pessoa vai em defesa de Pascoais e chama-lhes tudo. Diz que eles não têm realmente inteligência, abrangência, não têm longe, como ele dizia, não têm longe para entenderem os versos. Essa carta para esse editor é célebre.
Fernando Pessoa não tem medida, é o sem limite. Lembremos que ele, quando o João Gaspar Simões o incitava a publicar, ele dizia: ó João, fica descansado, porque eu escrevo para o século 50, não te preocupes, rapaz, com isso. E nós estávamos ainda por conhecer Pessoa, porque tínhamos que, digamos, congregar uma... Falou na mãe, e lembra-me disto, que às vezes são coisas assim um bocadinho, parece quase uma boltada, ou Sim. assim uma charla qualquer. Perguntaram à mãe do Fernando Pessoa: olha, o seu filho parece que é poeta, escreve umas coisas, e a senhora diz: sim, e é famoso. Olha que até no Porto já o conhecem. Claro, tem que ser o Norte. Portanto, olha que até no Porto já o conhecem, já falam dele. Pois. Portanto, mal ela soubera que de facto a coisa iria atingir o gigantismo que agora a Maria está conhecia por causa de Sá Carneiro. Exatamente, nem mais. Pois. Portanto, estamos a chegar ao final. Tanta coisa para dizer dos seus livros. Olha, gostaria muito, já que estamos em Braga, capital portuguesa da cultura, 2025, tem este livrinho que se chama, este romance, Braga, Briga de Espadas. É um romance. É um romance histórico. Anos 40, o brasileiro torna a viagem, o Wolframio em Vila Verde, mas é um livro que tem aqui um aspecto, uma linha de leitura que eu acho muito interessante. Pouca gente se lembra, ou se lembra, ainda bem que o for recuperar para a sua ficção, para este romance histórico, é As Brasileiras. As Brasileiras, a brasileira e a nova brasileira. Isso. Os bufos, os apaniguados do pró-eixo, que iam para a nova brasileira, os do reviralho que estavam na brasileira. Isso. E o Pluto, que é um personagem aqui deste seu livro. Como é que Braga, de lá até cá, dos anos 40, 42, 43, até à derrota do eixo e tudo mais, Sim. até ao fecho da nova brasileira, que hoje é uma loja de retrosaria, já passou por qualquer coisa que não interessa assim muito, não se sabe muito bem, e a outra, em termos de simbologia, a liberdade, a livre discussão na brasileira. Não estamos aqui a fazer publicidade a um negócio, nem pouco mais nem menos, mas este seu livro é um pouco assim também o ir, não de candeia como o outro, à procura de um homem, mas da história, da sensibilidade bracarense, de Braga, porque isto, o ouro da casa temos que, obrigatoriamente não, mas de Braga. O que é este seu livro, este seu romance que aqui está, que recomendo vivamente para todas as pessoas lerem já agora. Infelizmente está esgotado. Pronto, mas isso a biblioteca tem-no. Sim, esgotou. Este romance também, eu sou uma estudiosa do cânon, diga-se. Eu, desde muito, mesmo a primeira tese que fiz na Católica foi sobre a arte poética em Sá de Miranda. Sá de Miranda, sim. Pronto. E eu sou muito mulher de cânon, porque também me apaixonei por Horácio muito novinha. Pois, é isso, é o Horácio, é Sá de Miranda, exato. É Sofia de Melo Brainer. Exato. Somos horacianos. Os horacianos todos. Tinha por aí uma mulher linda, não é? Só podia ser. E, portanto, como eu sou muito mulher de cânon, eu rompo cânones, eu ultrapasso cânones, eu subverto os cânones. Porque é o caso desta última obra que saiu também, que é um cânon. É um cânon poético chamado Perpetuum mobile, que tem a ver com depois uma linha que nós não falámos, que é a linha da física. Pois, que isto é recorrente na sua obra, o seu designado, o seu trabalho, Perpetuum mobile. Pois, é sempre recorrente, é uma linha que vem lá da longínquo até à atualidade. Portanto, isso é de alguma forma... Sim, desde Demócrito da Vedera. Exatamente. Isso é... Eu gosto muito. Inteligível e desmontável a sua obra a partir desse conceito... Dessa referência do tempo da sabedoria. Sabedoria com S maiúsculo. Havia a árvore da sabedoria. Sim. É porque a minha tese de doutoramento chama-se Árvore de Conhecimento. A Árvore de Conhecimento. E como assim começa bem Demócrito da Vedera, até à física do século XXI,
entro, digamos, em Heisenberg e acabo em Prigogine com a obra que lhe deu o Prémio Nobel, chamado o Fim das Certezas. E realmente, para mim, tudo que for física, porque na poesia, digamos, há muito de comum. Só lendo realmente a tese, que foi até está publicada global, tem edição global, foi publicada pela Amazon. Tudo que tem a ver com a física e a poesia tem muitos pontos de encontro, sendo que é sempre a poesia que anuncia os grandes princípios e os grandes golpes da física. E realmente esta incerteza já tinha sido anunciada no século XVI por Sá de Miranda. Sá de Miranda. É muito bonito. É muito bonito. De qualquer forma, voltando agora ao romance, como é que eu faço? Eu também vou contra a corrente. Então começo com uma metáfora de Abel e Caim e Eva. É isso, pois. Que é o fratricídio. E que depois mantenho simbolicamente ao longo do... Mas, para não acabar a obra, o romance com o enredo que eu crio, precisamente ligado aos Toro-Viagens, a vingança, sim. quando cá estão é tudo muito bonito, o problema é quando regressam. Eu faço uma segunda parte do romance falando da Braga de 2015. E aí eu já sou outra pessoa e tenho outro foco, que é o mito do encoberto. Gostava que lesse essa segunda parte, porque a resposta está aí. Temos obrigação de cultivar o mito do encoberto. Sabe que essa questão do encoberto, pronto, a nossa conversa está mesmo no final, com muita pena, mas também animou pessoas como o Sampaio Bruno, de alguma forma, para as quais também esteve ligado à revista Ânguia. Ai sim, pois foi. O professor José Augusto Seabra citou também. É verdade. Teve uma revista Nova Renascença, que era um bocadinho o recuperar dessa ideia. Sim. E Dalila Pereira da Costa, toda essa gente trabalhou... Até falando agora na senhora que faleceu há 2 dias, na Helena faleceu há 2 dias, e que foi minha colega, foi também era de Românicas, mas já mais velha. Helena... não lembro, mas eu não vou dizer. Pronto, também era fez um ensaio sobre uma pessoa muito bom. Ela foi aluna aluna também de José Augusto Seabra, e ela fez um trabalho, foi ela e Eduardo Lourenço, Eduardo Lourenço também conheci muito bem. Claro. E Jorge Sena, porque Jorge Sena era cunhado de Oscar Lopes. E então, às vezes, estavam nos aulas os dois, era uma loucura. Eu tive uma sorte imensa com os mestres, eu tive muita sorte, vivi com sábios. E então, Eduardo Lourenço era uma maravilha também, e a gente não pode deixar. Então, como é que eu fiz no 12º ano? Eu dava ensaio puro e duro aos meus alunos, para que quando chegassem à universidade soubessem ler um ensaio. Porque saber ler um romance é uma coisa, saber a linguagem do ensaio completamente diferente. E perceber os interstícios do pensamento, as linhas do pensamento. Eu digo assim, querem saber, mas aos bons alunos querem saber uma coisa, e deslevar estas fotocópias sobre Eduardo Lourenço, ou sobre José Augusto Seabra, e Helena Padrão, a minha querida Maria Helena Padrão. Pois é, também. E depois sabes que ides provar em casa, qual vai ser o gosto que existir quando lerem. Qual é essa pessoa? E dizer assim, eu não sei ler. No dia seguinte era uma gargalhada, porque eu gostava muito de dar aulas e aulas engraçadas, não tem interesse. Tem razão, nós não sabemos ler ensaio. Essa é uma grande vitória. A vitória é quando a gente diz, eu não sei. E então, eu também não sabia como é que havia de escrever este romance, que eu não tinha nenhuma referência. Incrivelmente, esta cidade de Augusto não tem nenhum romance histórico, até hoje. Não tive nada como base, a não ser a história do tal abade, que é dali de Terras de Boro, o Domingos Pérez, já me apaixonei por Domingos Pérez, porque ele também veio com o Sá de Miranda. Era um grupo incrível. Esse abade, que era um grande matemático, que esteve na corte,
Ai, tem uma história incrível. Agora, obviamente, eu peço a alguém, peça, digamos, à Universidade de Nápoles, eu não sei, se não é de Nápoles, está aí a terra, que esses documentos venham para cá. Porque eles foram levados pela Dona Maria I, neta de Dom Manuel II, não é? E, portanto, eu comecei assim a encontrar naquela época personalidades e um cotidiano que não estava, digamos, cantado por ninguém. Eu queria realmente cantar esse tempo de sofrimento e de uma grande luta pela liberdade. Esse Gualberto de Sá Carneiro, que está aí nas tertúlias da Brasileira, era precisamente o pai de Francisco de Sá Carneiro. Não é? Sim, isso aí. E nos nomes, há nomes em que eu disfarço, mas este não quis disfarçar. E, portanto, os republicanos estavam ali. E essas conversas, eles tinham a sorte de misturar a vertente da política com a vertente da literatura. Da cultura. E então, quando vinha aquele grande académico de Coimbra, que tem casa na Avenida Central, que era o professor, um grande professor, Elísio de Moura, que é de Vila Verde, de uma freguesia perto da minha. E o meu pai conhecia muito bem, o professor Elísio de Moura. Ai, mas o professor Elísio de Moura, quando chegava, qualquer coisa, não se sentava naquela mesa. Também lá estava o pai do Dr. Carvalho de Araújo. Ele não se sentava, mas trazia sempre uma rábula simbólica para que eles decifrassem. E saía. E lá ia. Deixava a charada. Era uma elegância. E ao mesmo tempo uma tolerância incrível. Pronto. Chegamos ao final, muita pena, ficará para outro encontro a haver, como dizia o outro. Sim, é verdade. Quero agradecer muito a Maria Adelina Vieira, mais uma sessão na Biblioteca Luís Carvalho da Silva, do ciclo O Ouro da Casa. Em meu nome, mas em nome principalmente desta biblioteca e dos leitores, das leitoras da sua obra, quero-lhe agradecer a simpatia e a atenção. Muito obrigado. Eu agradeço ao Sr. António Ferreira este encontro. É uma pessoa maravilhosa, muito inteligente. Não sabia que estava tão ligado à biblioteca, sou com a doutora Aida. E quanto à prata da casa, a prata, o ouro da casa, eu acho que esse título só podia ter saído do coração maravilhoso da doutora Aida, porque realmente esta casa é a minha casa também, e de todos os leitores. E não há coisa melhor que ter uma biblioteca como esta, ou então num ambiente eu acho que de cultura, mas uma cultura feita com uma alegria, é uma vibração diferente, que esta casa realmente conquistou. É verdade. E pronto, iremos então conversando. Isso. Eu também gostava de dizer, gostava muito que estivesse presente quando viesse a Alissa esta nova tese que eu tenho sobre o Brasil. Está bem, lá estarei com todo o gosto. O Brasil. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigada a eu, Sr. António Ferreira, muito obrigada.